Como ser taxado como menino inteligente estava acabando com a minha mente. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou o Val Kilmer do canal Top do Além. E nesse vídeo eu quero relatar para vocês coisas que foram acontecendo no meu desenvolvimento pessoal. E eu quero trazer aqui para ver se você se identificam comigo. Eu gosto muito desse formato de vídeo, gosto muito desse tipo de canal. Quando eu tô trabalhando, fazendo minhas coisas, eu gosto de escutar, né, essas pessoas fazendo os seus relatos, fazendo, né, as suas analogias, tudo certinho, debatendo sobre si. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que todo mundo tem que um dia parar para analisar sobre si e saber o que está fazendo da própria vida, para tentar analisar, né, as suas realidades. E por muito tempo eu me cobrei muito, tá? Muito mesmo. Uma evolução pessoal minha por ser taxado do menino muito inteligente da minha família. Como assim? Porque desde pequeno eu sempre tive facilidade de aprendizado. Então, como é que funciona? Eu sempre tive uma grande facilidade em aprender. Então, nunca precisei estudar, nunca precisei me desenvolver assim, me esforçar tanto para aprender uma matéria, um assunto. Sempre consegui discorrer bem sobre alguns tipos de assunto. Sempre na escola, então eu era um aluno numa média boa. Sempre consegui conversar bem. É, eu tinha um pouco de timidez e formas assim, era muito retraído quando era mais novo. Mas depois que eu fiz meus 18 anos e comecei a trabalhar, eu comecei a desenvolver também um pouco da minha fala e social, né? Comecei a ser um pouco mais sociável com as pessoas, porque eu precisava atender clientes, precisava conversar com as pessoas, então eu não podia ser tímido. Então, a timidez também eu fui perdendo. Deixa eu só arrumar minha luz aqui opa, que tá refletindo no meu óculos. Vocês não estão nem conseguindo ver meus olhos. Então, assim, desde pequeno eu sempre fui taxado um menino muito inteligente, né? Porque eu tinha uma média boa. A minha mãe, ela era chamada na escola para as professoras me elogiarem por eu ser um menino bonzinho também. Eu sempre fui muito quietinho, sempre fui muito bonzinho e tudo mais. E sempre trouxe questões, principalmente no âmbito financeiro. Sempre indaguei várias coisas. Nunca achei certo você trabalhar a vida toda, se matar por um salário e se aquilo ser a sua estabilidade financeira até o fim da sua vida, depois de você depender de uma aposentadoria. Isso nunca fez sentido pra mim. Nunca fez sentido pra mim o INSS desde criança. Então, eu sempre tive essa curiosidade em querer aprender como fazer o meu dinheiro render, né? E também estudei muito sobre política para mim saber também as pessoas que estavam no poder, as pessoas que estavam gerenciando, né, todo esse poder ali que era o meu Brasil, né, onde eu morava. Quem que eram as pessoas que estavam gerenciando o Brasil que eu moro? E aí, estudando muito, né, vendo relatos, vendo notícias de coisas que foram acontecendo, eu comecei a moldar muito sobre a minha personalidade sobre aquilo. E vendo pessoas que tinham um desenvolvimento maior que o meu, às vezes eu me sentia estagnado, às vezes eu me senti preso num trabalho que não me pagava tão bem, mas ao mesmo tempo que eu tinha conhecimento, eu não queria fazer uma faculdade porque eu achava uma perda de tempo, certo? Então, tipo, eu tinha umas análises muito críticas do que eu achava certo e errado. Por exemplo, eu achava que não valia a pena fazer uma faculdade no Brasil, porque você vai ficar anos estudando para você não ter emprego, né, ou não ter oportunidade. Então, o que eu sempre fiz foi buscar oportunidades e sempre fiz isso, mas às vezes as oportunidades demoravam para aparecer. Quando demoravam para aparecer alguma oportunidade, eu me sentia muito estagnado. Eu me sentia parado, eu me sentia perdendo tempo, eu me sentia muito mal. Porque eu sentia que eu estava perdendo tempo, eu sentia que eu precisava ficar rico logo, eu sentia que eu precisava demonstrar que eu ainda era inteligente, que eu ia resolver todos os problemas da minha família, que eu ia salvar todo mundo. Eu tinha que pensar fora da caixa, eu tinha que ser diferente, eu tinha que fazer algo diferente, eu tinha que ser alguém diferente. Então, isso tanto no âmbito financeiro, às vezes até mesmo psicológico, sabe? Muitas questões, muitos conflitos internos, assim, familiares, às vezes relacionamentos, amizades, as pessoas meio que não se importavam muito em conflitar comigo por conta que eu era um menino inteligente e sério, então eu saberia lidar com qualquer tipo de problema, eu saberia dar conselhos, eu saberia conversar. Então sempre um peso muito grande de responsabilidade foi depositado em mim, de todos esses âmbitos. Desde ser um bom amigo, desde ser um bom filho, desde ser tudo. E então eu fui só trabalhando nisso, eu fui só trabalhando no meu desenvolvimento, fui trabalhando em como fazer mais, como ser melhor para os outros, e eu esqueci de mim. Por muito tempo eu não parei para pensar
nas coisas sobre mim, sobre o que eu gostava, sobre o que eu queria da minha vida, sabe? Sobre o que eu estava fazendo. Se era tudo bem eu desperdiçar meu tempo num lazer, num passatempo, fazer alguma coisa que eu goste, mas que não vai dar um retorno, aquele retorno de desenvolvimento, sabe? Não vai ser um assunto que eu vou estudar para me ficar mais inteligente, não vai ser uma língua nova que eu vou aprender para me ficar melhor, não vai ser alguém que eu vou ajudar. É só uma coisa que eu quero fazer por fazer. Por muito tempo eu não parei para analisar que eu não fazia isso, eu não fazia coisas para mim. Eu fiz coisas pelos outros. Isso pesou muito em mim e eu comecei a analisar muito isso que eu comecei a ter muito problemas emocionais, principalmente estabilidade emocional. Como eu não parava para pensar sobre mim, mas sobre o que os outros pensavam sobre mim, eu não analisava muito bem a minha mente, o que passava no meu cérebro, o que eu estava fazendo. Então, às vezes, eu agia de formas impensáveis, às vezes eu sentia coisas que eu não entendia. Muitas vezes as pessoas me deixavam triste sem eu entender, ou às vezes com raiva sem eu entender. E eu era uma montanha russa de emoções porque eu não conseguia entender a minha própria mente, porque eu não parava para me analisar. Teve momentos assim na minha vida onde parecia que eu era apenas um telespectador na minha própria vida. Sabe, todas as coisas eu fazia no automático. Todas as coisas eu fazia automaticamente. Eu não parava para analisar nada. Meio que sempre foi isso. Eu sempre assimilei as informações e ia fazendo tudo automaticamente sem me preocupar com nada. Então eu era muito suscetível a muitas coisas. Mas aí eu comecei a fazer um psicólogo. Me decepcionei a primeira vez que eu fiz. É, e tentei de novo. Mas o que me ajudou muito em começar um psicólogo, eu já parei, mas o que me ajudou muito foi começar a fazer isso, me preocupar com a minha mente. Me preocupar com o que eu tô pensando, com o que eu tô sentindo. E pensar que tá tudo bem. Que eu não preciso me desesperar agora. Que eu não preciso me forçar a nada. Que se eu tô numa situação difícil, eu preciso segurar para as oportunidades virem. Eu preciso criar minhas oportunidades. Eu preciso pensar com calma. Eu não posso me desesperar. Porque muita coisa que a gente vê, às vezes, a gente vê ali uma pessoa da nossa idade, ou até mais nova, bem-sucedida, a gente pensa que a gente precisa ficar bem-sucedida de hoje para amanhã. Sendo que às vezes não. Às vezes você vai acordar um dia com uma ideia, ou vai aparecer uma oportunidade na sua frente, ou você vai atrás e você vai conseguir achar. Mas assim, você é muito mais você se preocupar com você mesmo do que você se preocupar com o que as outras pessoas te veem. Eu passava muito por isso, sabe? Eu me preocupava mais como as pessoas iam me ver do que como eu queria ser. Então, muito tempo eu perdi minha própria personalidade. A minha vontade de fazer as coisas por vergonha, minha vontade de querer fazer alguma coisa por ser taxado de burro ou de fútil. Eu não queria ser fútil, eu queria ser. Eu queria ser. Como que se diz? Eu não queria ser fútil, eu queria ser. Eu queria ter rendimento. Tudo que eu fazia tinha que ter algum rendimento, tinha que ter algum propósito, tinha que ter alguma coisa. Então, por muito tempo isso foi me corroendo, foi me isolando também de muitas pessoas. Hoje em dia tenho poucos amigos, saio pouco de casa. Meu maior tempo eu gasto trabalhando. Mas eu consigo hoje parar e ficar sozinho, tranquilo, sem um desespero de ter alguém, de formar uma família, de casar, porque esse é o que esperam de mim, ser um bom marido, ser um bom amigo, ou não preciso também me desesperar em ganhar muito dinheiro, porque eu não preciso ser o cara rico, eu só preciso viver a minha vida tranquilamente e aproveitar as oportunidades que me aparecem. Porque eu me cobrava demais. Sabe, na minha mente, eu com 25, 30 anos, eu já queria estar rico me aposentando e já não queria mais trabalhar, mais fazer nada, já queria achar uma mina de ouro e já queria, tipo, ter o melhor emprego, ganhar o melhor dinheiro, fazer minha reserva de emergência, sendo que não precisa. Cara, você muda de opinião e muitas coisas vão mudando na sua vida o tempo inteiro. Essa questão de investimento até. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo explicando a minha história com o Bitcoin. Como eu mudei a minha cabeça com a questão de investimentos, cara. Eu era o menino do CDI, do fundos imobiliários, das ações, e virei o maximalista do Bitcoin, sabe? De uma hora para outra, assim. Só mesmo porque um dia eu vi algo que mudou a minha cabeça, sabe? E isso vai acontecer com você. Você vai se cobrar muito agora, você vai se sentir muito cansado agora, porque tem muita responsabilidade sobre você. As pessoas esperam muito de você, as pessoas esperam coisas que você demonstre, que você faça coisas. As pessoas vão falar, quando você fizer alguma coisa errada, elas vão falar assim: nossa, mas você?
Você fazendo isso, você cometendo um erro, sabe? Mas, cara, tá tudo bem. Você não pode se cobrar quanto a isso. Você tem que segurar, aguentar firme e entender que você faz as coisas por você, não por os outros. É muito difícil ignorar a opinião dos outros. A opinião dos outros às vezes machuca a gente, às vezes molda a gente, às vezes a gente tem vergonha da opinião dos outros. Mas quanto mais cedo você aprender a aguentar isso, melhor você vai viver.